Neste vídeo, falaremos sobre o processo da cura e também faremos um exercício para que a cura se manifeste através de você. Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta sexta-feira, a qual nós nos dedicamos ao trabalho das cirurgias espirituais, ao trabalho em que leva até você o amparo, o socorro e o tratamento que você tem buscado. Claro que os trabalhos de cirurgias espirituais, eles ocorrem em todos os instantes, todos os momentos da nossa caminhada. Mas é muito importante sempre termos um momento em que a gente consegue parar e olhar com muita atenção para tudo aquilo que nos envolve, para que a gente possa olhar para dentro de nós e ver a importância de, por um minuto, vibrar, pedir, solicitar a Deus e a espiritualidade aquilo que mais queremos para nós e também para aqueles que amamos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você o seu auxílio, a sua ajuda, através do like, deixando seu like, se inscrevendo no canal, sendo membro do canal se você está disposto e interessado. Tem muito conteúdo bacana que nós estamos produzindo exclusivamente para membros. Então venha, nos auxilie, nos ajude a crescer. Compartilhe com mais pessoas também este pequeno vídeo que pode transformar a vida de muitas pessoas. Lembrando, nós não temos a intenção nenhuma de querer mostrar ou ser maior do que ninguém. Não. Nós somos um pequeno grupo que se dedica ao trabalho da espiritualidade, levando esclarecimento, levando amparo, mas levando, acima de tudo, de uma forma muito simples, a espiritualidade para o nosso dia a dia. Quando nós estamos realmente feridos, quando nós estamos machucados, é normal criarmos alguns processos de revolta interior. Quando estamos buscando entender a espiritualidade nos primeiros encontros com o processo das filosofias e das ideias espiritualistas, é normal também o choque, muitas vezes, de informação. Todos nós, oriundos, na sua grande maioria, né, perdoe-me corrigindo, oriundos, na grande maioria, de outros credos religiosos, quando conhecemos a espiritualidade, através das suas inúmeras faces, nos encantamos. Então começamos a pesquisar de uma forma muito intensa. E à medida que vamos buscando este conhecimento, nós vamos também tentando fazer com que as pessoas ao nosso redor também tenham mais acesso às informações. Então a gente quer trazer a beleza que está sendo revelada diante dos nossos olhos a todos aqueles que nos cercam. Por vezes passamos por chatos, passamos por pregadores de uma moral. E, bem, são fases, são etapas muito boas. Mas outra grande parcela chega aos núcleos espiritualistas, sejam as casas espíritas, sejam os terreiros, seja as plataformas hoje que ensinam e que explicam sobre espiritualidade, trazidos pela dor, trazidos pela necessidade de encontrar dentro de si uma esperança, um alívio e uma paz. Então, buscamos, através do invisível, a cura para aquelas aflições tão graves e tão severas. Às vezes, grande parte destas aflições, elas estão exatamente nas nossas escolhas, nas nossas condutas no dia a dia, que nos levaram e que nos trouxeram até onde nós estamos nesse dia.
Claro que, ao pensar em espiritualidade, às vezes até cogita ou passa perto de nós a possibilidade: como eu não consegui resultado em lugar nenhum, me resta a espiritualidade. A espiritualidade não vai te desamparar, independente da forma pela qual você chega à espiritualidade. A espiritualidade é muito grata, na verdade. Os nossos amigos benfeitores espirituais, eles são muito gratos, independente da forma pelo qual nos manifestamos com interesse e busca pelo desconhecido. Sim, diante da nossa realidade atual, da nossa consciência atual, a espiritualidade é o desconhecido. Por mais que todas as vertentes nos mostram que, pelo véu do esquecimento, nós apagamos as rememorações, as lembranças de outrora, de outras existências. Mas nesse momento, esta relembrança, ela é sim uma novidade, causa que busca muito espanto e junto com ele medos. Por quê? O desconhecido gera em nós o medo. A doença física, ela começa a se manifestar pelos processos iniciais do nosso pensamento. Quando temos atrelados no nosso dia a dia as inúmeras crenças limitantes que nos prendem, que nos amarram a dúvidas, a incertezas, a medos, a desânimos, que vai levando a inúmeros processos que nós conhecemos, como a procrastinação, em alguns casos, como também a autodescrença, também tornada como a autoobsessão. Também existe os processos da obsessão, que nós sabemos que é a intervenção de algum ser equivocado nas suas buscas, nas suas andanças, subjugando, se colocando como obstáculo para um outro. Uma ideia fixa de que alguém tenha que ser nosso a qualquer preço. E aí nós encontramos inúmeras outras formas também de movimentar energias. Veja, aí nós começamos a falar da obsessão também, que pode ser de desencarnados para encarnados, que é o mais comum, mas também de encarnados para encarnados, de desencarnado para desencarnado. Para você que está chegando pela primeira vez, pode pensar, desencarnado é a maneira que nós espíritas nos relacionamos ou falamos daqueles que morreram, daqueles que fizeram a passagem para o mundo espiritual, né? Então, encarne quando adentra a primeira vez, reencarne quando é reincidente nos processos reencarnatórios, e o desacoplar, ou sair do corpo, ou morrer, desencarnar. Então, nesse processo, nós começamos a ver inúmeros meios que vão trazendo à nossa psicosfera de pensamentos, de ações e de energias, energias que se contradizem em relação ao caminho que nós deveríamos ter traçado ou deveríamos traçar, de amor, de felicidade, de paz. Ou outros processos que é a autoobsessão, quando nós nos tornamos os nossos próprios algozes. E nesses casos é que entra muitas vezes as nossas maiores crenças, aquelas que nos limitam, dizendo que eu não sou capaz, acreditando que os outros possuem inúmeras virtudes das quais estou ausente. Nesse processo, né, de descrença em si próprio, nós vamos apagando muitas vezes o brilho que emana e que sai do nosso redor, dos nossos corpos, dos inúmeros corpos espirituais que possuímos. E neste processo é que começa muitas vezes os processos da doença, daquela que vem manifestando-se da forma mais sutil. E à medida que nós vamos dando abrigo e morada a ela, ela vai adentrando cada vez mais, se aproximando do invólucro carnal, do corpo, da veste que nos recebem aqui neste plano.
Desta forma, essa densidade energética vai criando miasmas, vai criando manchas deletérias, muitas vezes criando até pequenos orifícios em nossos campos áuricos, que muitos estudiosos e espiritualistas chamam de buraco áurico. Neste processo, temos uma drenagem de energia, uma grande perda de energia, gerando a nós a sensação física aqui, cansaço, desânimo, e inúmeros outros sentimentos que conseguimos entender, claro. O processo das cirurgias espirituais, elas vêm exatamente para limpar nossos corpos espirituais, tirar aquilo que é mais danoso, corrigindo as imperfeições nos campos áuricos, né, corrigindo, também realinhando centros energéticos em nosso corpo, chakras, dos quais possuímos em todo o nosso corpo, não apenas os 7 principais, mas em todo o nosso corpo, né? Em torno de nossa cabeça, em torno do nosso peito, de nosso laríngeo, né? O corpo todo, na palma de nossas mãos, na ponta de nossos dedos, promovendo assim uma reestrutura e um reequilíbrio necessário e importantíssimo para nós. Agora veja um outro ponto aonde os processos das cirurgias espirituais são importantes. Situações dramáticas, como essa que temos vivido no Rio Grande do Sul, ela gera uma comoção geral a todos. E estes processos de comoção, eles ficam vibrando em torno de nosso campo áurico, do nosso corpo áurico, em torno de nossas auras. Muitas vezes, essas vibrações densas, obviamente, devido à comoção, no momento que a gente se comove e lança o sentimento de pena, de nós criamos em nós armadilhas que despertam muitas vezes gatilhos que são resquícios de momentos vividos nesta ou em outras existências, e então aquela energia começa a atuar de forma muito precisa no nosso campo, causando então princípios da doença, do desequilíbrio, da falta de sono, da falta de concentração, inúmeras situações. À medida que ignoramos elas ou deixamos passar, acabamos densificando cada vez mais até que elas façam parte do nosso dia a dia. As doenças corpóreas, as doenças físicas que estão. Nossos amigos benfeitores espirituais, eles vêm até nós em momentos como este. Então eles começam a atuar em nossos corpos, limpando cada um dos corpos espirituais, cuidando, zelando por toda o invólucro que envolve cada um destes corpos, trazendo harmonia, trazendo equilíbrio, trazendo o reequilíbrio também do nosso corpo físico, mas acima de tudo nos convidando, pois a parte espiritual bem cuidada está, mas nos convidando a fazer com que nós possamos ter reflexões puras e verdadeiras em relação aos processos do nosso crescimento moral, do nosso processo de elevação, de vibração, de pensamentos, mostrando pela intuição, pelos amigos encarnados que estão aqui junto a nós, ou pelos amigos desencarnados, pelo processo da intuição ou da mediunidade de alguém, de algum terapeuta, de algum amigo ou a sua própria, a necessidade de olharmos, de termos olhos para ver a beleza daquilo que está ao nosso redor. Desta forma, gerando e criando em nós o processo da reforma íntima, da transformação moral nossa, como povo, como sociedade. E é nesse processo que começam as grandes transformações internas, pequenas, se olharmos de âmbito global e geral, mas vitoriosas e grandiosas, se vista de olho ao longo da nossa trajetória anterior. Pois então estaremos mais envolvidos com o processo da misericórdia, estaremos muito mais envolvidos com o processo
do reequilíbrio, do pensar, do agir e do transformar. Desta forma, mantendo-se mais em vibrações mais elevadas. Veja, recentemente eu escutei uma pergunta que foi muito pertinente. Quando nós rezamos, nós elevamos a nossa vibração, fazendo com que o problema se diminua ao nosso redor. Isto não seria uma fuga, já que nós fugimos da nossa dor e da nossa aflição para poder estarmos no estado elevado da vibração? A primeira resposta é, Jordelei, eu não tinha pensado desta forma. Pode ser mesmo uma fuga. Mas veja que a oração, ela não se torna fuga em momento algum. A oração se transforma numa ferramenta propícia para que possamos olhar com clareza as situações reais. Quando nós saímos do nosso estado de dor e adentramos em outras camadas vibratórias, mais esclarecidas, mais elevadas, a nossa mente, ela não se comprime. Pelo contrário, ela se expande. Nossas auras se expandem. Então, aquilo que era um problema antes, agora ele passa a ser visto de uma forma desmembrada. Ele começa a ser visto de uma forma muito mais ampla. Então, aquilo que tinha um grande peso, no momento em que eu mudo a minha forma de pensar, de agir e de transformar pela prece, pela elevação vibracional, né, do meu ser, então eu começo a olhar o processo de fora. E então nós chegamos naquele momento em que, para os nossos amigos, nós sempre temos o conselho preciso, habilidoso, pontual. Mas para nós, nós não conseguimos ver. No momento da prece, a gente consegue olhar. Então parece que aquela dor passa a ser um pouquinho menor. Mas não é porque nos acomodamos àquele núcleo de energia. É porque ultrapassamos as barreiras do ser e estar e passamos a ser o ser e o transformar. Esse é um ponto muito importante, do qual nós estamos aqui hoje. E por isso, não me alongando mais, eu gostaria que neste momento você colocasse suas mãos sobre o teu peito, aonde você estiver. Que você feche os teus olhos, que você tenha ao seu lado o seu copo de água, a sua vasilha com água, para que você também possa consumir depois esta água. Ou você, ou as plantas. Mas nesse momento que você tenha ali a sua mão direita sobre seu peito, sua mão esquerda sobre sua mão direita, e você possa respirar profundamente e lentamente por 3 vezes, para que possa relaxar o seu corpo, para que possa apaziguar as suas energias. Senhor, agradecidos somos por este momento, trazer aos nossos corações a esperança e a paz, trazer ao seio de nossa família a presença sublime de Jesus, que ampara, que equilibra e que cura as dores da alma, do ser, da matéria. Permita que neste e em todos os instantes da vida, o teu amor se manifeste com luz e com sabedoria. Cura nossas feridas. Cura, Senhor, as doenças que tanto tem infligido, maltratado o nosso dia a dia.
e trazei sempre à nossa consciência o amor e a esperança, para que possamos, neste e em todos os instantes, Senhor, reequilibrar a nossa vida e a nossa paz. Permita, Senhor, que pelas melodias sublimes do amor, possamos encontrar a Tua presença dentro de nós, iluminando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e nossos gestos. E ensina-nos, Senhor, a poder curar pela palavra, a poder abençoar pela palavra, a poder elevar o nosso irmão pela palavra. Hoje e sempre, rogamos a Ti a Tua manifestação e desta forma, agradecidos, Senhor, encerramos este processo de luz e de harmonia. Lembre sempre, a oração nos conecta ao alto. Quando tudo parecer perdido, ainda teremos Deus, ainda teremos Jesus, ainda teremos a nossa fé a curar, a elevar e a transformar. Não permita jamais que a dor e a aflição esteja no seu caminho. Paz, luz e uma ótima sexta-feira a todos vocês. Fiquem com Deus. O ser humano enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje, nunca presenciei um ser humano fracassar.